Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de maneira prática e objetiva. E o objetivo da nossa videoaula de hoje é falar das modificações trazidas pela Lei Complementar 227 de 2026, e especificamente de janeiro de 2026, fruto da conversão do PLP 108, e falar quais foram as modificações que ela trouxe para o ITCMD. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula? Falar sobre as modificações, né, que foram introduzidas no ITCMD pela Lei Complementar 227 de 2026, especificamente nos seus artigos 146 a 165. Então, o objetivo dessa videoaula é dar um panorama geral dessas modificações para que você possa entender e estudar, né, aprofundar os seus estudos aí para poder ter mais conhecimento. Então, a base legal, né, dessa lei complementar é a Emenda Constitucional 132 de 2023, que trouxe a reforma tributária, né? Nós já tivemos a Lei Complementar 214 de 2025 e agora nós temos a Lei Complementar 227 de 2026, fruto da conversão do PLP 108, que dentre as principais modificações, o que ela trouxe? Trouxe a questão da instituição do Comitê Gestor do IBS, né? Que faltava ainda a sua regulamentação. Então, você vai ter lá toda a estrutura, como vai funcionar, quem vai compor, né, o comitê gestor do IBS, e também vai falar da questão do processo administrativo, quem que vai julgar, como vai ser o julgamento, né, do IBS, né, desse contencioso, que é de competência de estados e municípios, e precisava dessa modificação, tendo em vista a instituição do IBS. E, especificamente em relação ao TCMD, ela vai disciplinar algumas modificações nos seus artigos 146 a 165, né, porque houve necessidade de fazer essa alteração da legislação para poder adequar a atuais modificações, né? Então, o artigo 146 dessa lei complementar, o que ela vai estar falando? Vai estar falando da questão da competência, né, do ITCMD, né, que é a competência dos estados e do Distrito Federal, e e a base constitucional, qual que vai ser? O artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, que vai estar trazendo nesse artigo 146. No artigo 147, o que ele é importante? Ele traz alguns conceitos fundamentais, né, relativos ao ITCMD, né, que havia uma omissão por parte da atual legislação, né, e para poder adequar, né, esse entendimento, né, dos estados em relação ao TCMD, houve necessidade desses conceitos serem colocados na lei. Então, ele vai definir o que é excesso de meação e quinhão, quais são as pessoas vinculadas, que também podem ser sujeito passivo, né, do ITCMD, que os bens e direitos têm que ser avaliados pelo seu valor econômico, né? Vai disciplinar a questão do trust, que não tinha, né, em relação ao TCMD, para tentar adequar ao que tem a Lei 14.754 de 2023, que é aquela lei que instituiu a tributação das coligadas e controladas no exterior, e também trouxe a tributação dos trusts, principalmente os trusts que estão instituídos lá no exterior, e define o conceito de doação em sentido amplo, né? Então, em linhas gerais, o artigo 147 trata desses temas. Então, é importante você estudar e aprofundar essa questão, essa análise, esses conceitos que traz o artigo 147. O artigo 148 determina quando que incide o TCMD, quando a incidência do TCMD, né? Então, é na transmissão causa mortes e também nas doações, na transmissão via trust, né? Dos bens e direitos, né? Do trust para o beneficiário, fala da questão da independência do inventário e fala que o TCMD é uma decisão individual por herdeiro ou donatário. Então, é o que disciplina e que trata o artigo 148 da Lei Complementar 227 de 2026. O artigo 149, ele vai tratar da questão das imunidades, que quais são as entidades que são imunes ao ITCMD. Então, essas entidades não pagam ITCMD, então se fizer qualquer transmissão de via doação ou, né, houver causa-mortes, né, caso seja aplicável, que eu acho que é difícil, é mais a questão das doações, não há que se falar da incidência de ITCMD nessas transferências de bens e direitos. Então, quem são imunes? Os entes federados, as entidades religiosas, os sindicatos e partidos políticos, as instituições científicas e culturais, e essas imunidades estão condicionadas ao artigo 14 do
CTN, do nosso Código Tributário Nacional, ou seja, as entidades não podem remunerar seus administradores, não podem distribuir lucros e tem que cumprir esses requisitos que estão previstos no artigo 14 da, do CTN, ter certificado de imunidade ou de isenção, né? Então é importante ter cumprir esses requisitos para não ter incidência do TCMD. O artigo 150 vai determinar a questão, quais as operações que não incidem o TCMD, então, no caso de renúncia pura e simples, no caso da extinção do usufruto, porque na instituição do usufruto há incidência e na extinção não há que se falar na incidência do usufruto. Nos benefícios previdenciários, na extinção do fideicomisso, também não há que se falar na incidência do TCMD, e disciplina regras específicas para o trustee. Então, também recomendo a leitura desse artigo, estudar esse artigo para poder se aprofundar em relação ao tema. O 151 vai falar do fato gerador, né, do ITCMD, quando que ocorre o momento do fato gerador, né, desse tributo. Então, no caso da causa-morte, é na data do óbito ou morte presumida, e no caso das doações, na data do ato, registro ou da homologação da doação. E no caso dos trustees, é quando houver a mudança de titularidade ou falecimento do instituidor do trustee. Então, o artigo 151 vai falar da questão do momento da ocorrência do fato gerador desse tributo estadual. O artigo 152 vai falar da questão da base de cálculo, então é importante porque, né, tem algumas modificações importantes em relação à base de cálculo do CMD. Então, o artigo 152 fala que o TCMD incide sobre o valor de mercado dos bens, e eu vou poder deduzir as dívidas comprovadas, e no caso das aplicações financeiras, é o valor na data do evento, né? Quando houver a doação, quando houver o falecimento. O artigo 153 vai falar da base de cálculo dos bens financiados e consórcio. Então, no caso dos bens financiados, a base é o valor coberto pelo seguro ou o valor de mercado menos o saldo devedor, né? Então, você pega o valor de mercado desse bem, o valor coberto pelo seguro, deduz o saldo devedor e vai apurar a base de cálculo, que é o valor residual no qual vai incidir o tributo. E no caso dos consórcios também vai seguir a mesma lógica, o valor do bem, né, de mercado menos a dedução das dívidas, né? No caso de doação de ações cotas, né? Ou falecimento, transferência desses bens e empresário individual. Aí tem uma mudança interessante. No caso de mercado organizado, é a cotação do dia anterior, né? Então, mercado de ações, que tem cotação, operações em bolsa, então é a cotação do dia anterior. Nos demais casos, uma limitada, por exemplo, é o valor do fluxo de caixa, do PL ajustado mais o goodwill. Então, a gente já tem uma mudança aqui. Então, não é o valor patrimonial, somente o valor contábil, mas é o valor patrimonial mais o goodwill, né? O valor econômico desse bem aí, então tem que fazer essa avaliação. O valor mínimo, né, no caso de ações, de cotas ou de uma sociedade, é o PL ajustado mais goodwill. Então, não é só, antigamente, como é que é hoje? É o valor do patrimônio líquido contábil. Agora é o valor do patrimônio líquido mais o goodwill. Então, tem uma mudança, a legislação define agora a qual os estados vão poder querer cobrar esse TCMD. O artigo 155 vai falar da questão das doações sucessivas, né? Porque hoje o que o pessoal faz, né? Quebra as doações para ficar no valor mínimo, para pagar o valor, não pagar o TCMD, e agora o Estado ele pode, no caso de doações sucessivas, considerar como uma coisa só. Então, possibilidade de somatória por parte do Estado, ele vai recalcular o valor, né, para cobrar o valor do CMD que não foi recolhido pelo contribuinte e deduz o imposto já pago caso ocorra. Então, é um planejamento tributário que alguns contribuintes fazem, e o Estado estava na mira e acabou fechando essa porta com a regulamentação do artigo 155. O artigo 156 vai falar das alíquotas do CMD, então ele é progressivo, então isso é uma obrigação, então todos os estados vão ter que instituir a progressividade dessa alíquota. Respeito ao teto fixado pelo Senado Federal, causas mortes, é a alíquota da data do óbito. Então, qual que é a alíquota que eu devo cobrar? É aquela vigente na data do óbito. No caso da doação, é a alíquota vigente na data da transmissão, tá? Então, é isso que determina o artigo 156 da Lei Complementar 227 de 2026. O artigo 157 vai falar de quem são os contribuintes. No caso da causa-morte, né, é o sucessor, e no caso da doação é o donatário, e
essa regra está sendo mantida, né? Então não houve modificações, mas houve necessidade de deixar claro no artigo 157. O artigo 158 vai falar da competência, né? Quem que é competente, qual que é o estado competente para cobrar o TCMD, e no caso do bens imóveis. Imóveis no Brasil é o estado da situação do bem, né? É onde o bem, né, está situado. Então, se o bem está situado, né, em Piracicaba, por exemplo, quem é competente é o estado de São Paulo. Se está em Salvador, é o estado da Bahia, né? Então, a competência é o estado da situação do bem. No caso de imóveis do exterior, é o estado do domicílio de cujos, né, do quem faleceu ou do doador, né? Então, é, existia essa discussão, né? Não havia regulamentação via lei complementar de cobrança do TCMD, de bem situado no exterior, e agora o artigo 158 vem suprir essa coluna. Se o doador no exterior estiver no exterior, estiver morando no exterior, é o domicílio do donatário, tá? Então, isso que acaba deixando claro, né, o artigo 158, principalmente em relação aos bens situados no exterior. O artigo 159 vai falar da competência, no caso de bens móveis e direitos, né, no caso de uma marca ou de um automóvel, né? Então, ou até dinheiro, né, é o domicílio do transmitente, né? E no caso do doador no exterior, é o domicílio do donatário. E se ambos estiverem no exterior, é local dos bens no Brasil, né? Porque o Estado vai ter que cobrar esse TCMD de alguém e de alguma maneira, então acaba definindo isso no artigo 159. O artigo 160, 163 vai falar da questão da fiscalização do TCMD, né? Então, homologação pelos estados e Distrito Federal, compartilhamento de informações por cartórios juntas de tribunais de justiça, né? Esse compartilhamento de informações, então a lei complementar deixa isso claro. Também autoriza a Receita Federal do Brasil compartilhar dados fiscais para os estados, para poder fiscalizar esse tributo, porque acaba acontecendo, né? O contribuinte declara no imposto de renda da pessoa física, né? E não paga o TCMD. Então, com esse compartilhamento de informações, que já acontece hoje, a lei acaba deixando isso mais claro, autorizando os estados a ter acesso a essas informações por parte da Receita Federal do Brasil. Os órgãos reguladores são obrigados a informar as transmissões, né, para os estados, de sorte, né, que haja possibilidade de fazer a fiscalização e a cobrança desse tributo. O artigo 67, 164 vai falar da questão da padronização nacional, então os estados podem firmar convênio entre eles para poder padronizar, né, a fiscalização, regras referentes ao TCMD, a uniformização de obrigações acessórias também, para deixar uma coisa muito mais fácil para o contribuinte, porque hoje cada estado estabelece o que precisa, quais são os procedimentos, né? E isso ajuda na padronização das avaliações, das fiscalizações. O artigo 65 altera, né, alguns artigos do CTN, como, por exemplo, o artigo 35, né? Falando que o valor venal como critério técnico obrigatório para fiscalização e cobrança do ICMD, determina que os cartórios são obrigados a compartilhar os dados, de forma a haver uma harmonização entre os tributos patrimoniais, né? Então, de linhas gerais, é isso que determina a Lei Complementar 227 de 2026 em relação às modificações no ITCMD. Então, a Lei Complementar 227 cria um modelo nacional para o ITCMD, que abrange trusts, bens no exterior e planejamentos patrimoniais, e tem um impacto significativo no planejamento sucessório, no qual hoje, né, existe muito mais necessidade de fazer um bom planejamento sucessório, uma boa consultoria, para que não haja surpresas de recolhimento de TCMD ou cobrança de TCMD por parte dos estados, além de outros tributos incidentes nesse planejamento sucessório. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.